O que é a Vineyard? Somos adoradores de Deus e resgatadores de homens. Vivemos para a glória de Deus, mas existimos em benefício do mundo. Nós convidamos quem está longe de Deus para que venha como está, enquanto testemunhamos o poder do Evangelho transformar vidas e reescrever histórias. Nossa mensagem é o básico e o principal. Focamos na palavra, mas também nas obras. Somos tanto reverentes quanto informais, tanto intencionais quanto espontâneos. Somos espirituais, sim, mas não somos religiosos. Dizemos que temos líderes que mancam, pois ainda que não escondam suas fraquezas, estes homens e mulheres não param de caminhar e nunca desistem de amar, cuidar, ensinar e alcançar a quem precisa. Nós acreditamos que todos podem participar e, por isso, estamos constantemente equipando os santos para fazermos o trabalho juntos. Com a clareza de que o reino está aqui, mas não ainda, nós encorajamos os crentes a viverem vidas naturalmente sobrenaturais. Ao orarmos "Vem Espírito Santo", expressamos nosso desejo de experimentar a Deus e de nos envolvermos em sua missão no mundo, reproduzindo o ministério de Jesus. Somos um movimento de igrejas que plantam igrejas, comunidades bíblicas e saudáveis que se multiplicam para alcançar e curar pessoas. Somos pessoas do reino. Vineyard Brasil. Igrejas para Deus e para o mundo. Olá, pessoal. Como vocês estão? É um prazer, é uma alegria encontrar com vocês novamente, por enquanto, aqui pela telinha. Mas a partir do dia 1º de agosto, daqui 2 domingos, lá no nosso templo. Glória a Deus por isso. Vai ser um tempo muito gostoso, um tempo para nós nos confraternizarmos, nos vermos novamente e nos abraçarmos. Eu quero começar o culto desta manhã lendo um versículo que está lá no Salmo 119, versículo 40. Preserva a minha vida por tua justiça. Você pode repetir isso comigo? Preserve a minha vida por tua justiça. Preste atenção, muita atenção. Isso que me chamou a atenção foi no pedido do salmista. Preserva a minha vida. Porque quando nós geralmente ouvirmos a palavra preservação, o que vem logo à nossa mente é a natureza, o meio ambiente, são os animais, é a água, é a preservação da história e por aí vai. Mas o salmista está rogando e clamando a Deus para que ele preserve a sua vida. Essa palavra preservar, ela pode ser traduzida por proteger, defender, livrar ou salvar. E o salmista, quando ele clama por isso, ele sabe que só Deus é que pode fazer isso a seu favor. Não porque ele, o salmista, seja merecedor ou digno de receber, de ser preservado, mas por causa da justiça do próprio Deus. Porque ele o ama, porque ele que foi o que o criou. Então, por isso que ele diz, preserva a minha vida pela tua justiça, não pela minha justiça. A justiça é de Deus. Deus, irmãos, é justo. E ele compartilha essa justiça conosco, através de Jesus Cristo. Jesus nos protege de todo mal. Jesus nos defende das ciladas do inimigo. Jesus nos livra da condenação e da morte. Jesus nos salva e nos dá a vida eterna. Nunca deixe de fazer essa oração. Preserva a minha vida por tua justiça. Preserva a minha alma, preserva o meu coração. Nós somos da Vineyard Morada, uma comunidade de amor e vida. E você é bem-vindo para louvar a Deus conosco. É muito bom louvarmos juntos, em comunidade, em união. Vamos orar?
Senhor, ouve agora, Senhor, e recebe a nossa adoração e o nosso louvor. Ouve as nossas orações e responde. Fala, Senhor, conosco. Traz uma palavra de conforto, de exortação, de esperança, uma palavra de renovação para todos nós nesta manhã. Nós te louvamos, porque o Senhor é o nosso grande Rei, é o Deus da justiça, o Deus que nos criou e o Deus que nos ama. Nós oramos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Vamos agora louvar a Deus. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Oh, 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 nome sobre todo nome. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Oh, oh, oh. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Nossa vida está firmada em Ti, Senhor, na Tua bondade, na Tua misericórdia. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado.
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Bom dia, irmãos. Bom dia, amada igreja. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Bom dia, igreja. Estamos aqui para, nesse momento, orar junto com vocês. Queremos convidar a vocês, como família da fé, que nesse momento você ore com a gente pela nossa igreja, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, né? Pelo nosso retorno, que graças a Deus está próximo de acontecer. Então que você agora erga sua voz e fale com o nosso Deus. Eu vou estar orando pelas crianças, pela igreja, depois o Maguidiel vai orar pelos jovens, pelos adolescentes, e que eu tenho certeza que o Senhor está ouvindo o nosso clamor e vai nos atender, amém? Então vamos orar. Senhor, nós queremos apresentar diante de Ti as nossas crianças, Senhor. Essa riqueza que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Participamos de uma comunidade rica em crianças alegres, crianças que se amam, que gostam de estar junto, e que nesse tempo de pandemia, Senhor, esse direito lhes foi tirado. Mas nós cremos que o Senhor está cuidando de tudo, e nós pedimos que a Tua bênção esteja sobre o coração e a mente de cada uma delas, que tem passado por tantas dificuldades, ó Deus, escolares, ó Senhor, de solidão, porque não brincam mais juntas, não se veem, e isso é tão triste para eles, ó Pai. Mas nós cremos no nosso retorno, nós cremos que o Senhor vai preparar, ó Deus, o coração deles para receber de novo a Tua palavra, para crescer cheios do Espírito Santo. Queremos, Senhor Jesus, que as nossas crianças sejam cheias, sejam agentes transformadores por onde eles passam, que eles possam derramar o Teu amor, que eles possam ter a ousadia de falar do Teu amor, da Tua graça, para todos aqueles que eles convivem, Senhor, porque nós sabemos como o coração de uma criança é sincero, Pai. Colocamos diante de Ti todas as famílias, ó Deus, colocamos diante das Tuas mãos todos os pais, mães, filhos, avós. Senhor, alcança, Deus, a nossa igreja, alcança, Senhor, o coração de cada um. E também peço sobre toda a equipe que trabalhará com as nossas crianças, que o Senhor venha nos encher, ó Deus, para que a gente possa derramar do Teu amor, do Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém, Jesus. E nesse mesmo Espírito, Senhor, nós suplicamos para os nossos jovens e adolescentes, ó Deus, sim. Que o Senhor venha guardar, Senhor, essas vidas, nossos meninos, Senhor, que eles sejam direcionados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Amém. Combatendo, Senhor, toda a mensagem de caráter anticristo que está sendo disseminada, Senhor, em toda a parte que nós possamos observar, Deus, principalmente na internet e redes sociais, Senhor. Os nossos jovens estão diretamente conectados em todo o tempo, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo possa guardar as mentes, ó Pai, desses jovens, possa guardar as mentes, Senhor, desses adolescentes, ó Deus. Repreendendo, Senhor, toda obra maligna, Senhor, que tenta tragar, ó Pai, ceifar as vidas, tirar a felicidade, ó Deus. Em nome de Jesus, que caia por terra todas essas obras demoníacas, Senhor. Sim, mas que prevaleça a Tua palavra, a fé, Senhor, o amor, e também, Deus, que nós possamos estar sensíveis a orar pelos nossos filhos, sim. A abençoar os nossos filhos, a passar um tempo junto com nossos filhos, ensinar a Tua palavra aos nossos filhos, ó Pai. Que assim, dessa forma, nós sabemos que o Senhor trabalha, ó Pai, e sabemos que o Senhor vai livrá-los de todo o mal, Pai. Sim. Em o nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus os abençoe. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Nós vamos ler juntos o versículo número 13. Atos 21, 13. Então Paulo respondeu: Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração?
Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, na última mensagem, no domingo passado, nós falamos sobre a passagem de Paulo pela região da Acaia, que ficava ao sul da Grécia. Ele passou pelas cidades de Atenas e Corinto. Depois de uma viagem de mais de 2 anos, ele resolveu retornar então para Antioquia, e que era a base das missões, das expedições. Hoje, na 8ª mensagem desta série, Renovando Nossa Paixão, nós iremos falar sobre a terceira e a última viagem de Paulo, que é narrada no livro de Atos dos Apóstolos. Foi a viagem mais longa de todas. Ela durou cerca de 5 anos aproximadamente, entre 52 e 57 depois de Cristo. O título da mensagem de hoje é Prontos para morrer por Cristo. Prontos para morrer por Cristo. Essa frase foi dita pelo apóstolo Paulo, já no final da terceira viagem. É o texto que nós lemos no início. O meu desejo, mais uma vez, irmãos, é que o Espírito Santo use essa série para renovar a sua paixão por Jesus Cristo, pelo Evangelho, pela Igreja e pelo Reino de Deus. Que o seu coração, o meu coração, todos os nossos corações sejam renovados. No início da viagem, Lucas começa a tratar dessa última expedição lá em Atos 18, 23. Ele diz o seguinte: depois de passar algum tempo em Antioquia, a base, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Isso significa que Paulo iniciou essa terceira expedição novamente pela Ásia Menor, a mesma região que ele havia ido na primeira e na segunda viagem. E o que ele foi fazer lá naquelas igrejas que ele havia fundado? Visitá-las e fortalecer os discípulos. O apóstolo Paulo, irmãos, ele sabia da importância de estar ao lado dos irmãos. Ele sabia da importância de edificar a fé de todos eles, principalmente diante das tribulações e diante das falsas doutrinas que começaram a surgir no meio das igrejas. E então eu te pergunto, como nós podemos hoje fortalecer e edificar a nossa fé? Diante de tantos erros, de tantos escândalos e de tantas dificuldades que eu e você temos enfrentado. Paulo então aqui nos dá 2 dicas muito relevantes. Primeiro, comunhão. Comunhão com o corpo de Cristo. Relacionamentos profundos, relacionamentos saudáveis, uns com os outros. Não apenas na igreja, mas também nas casas, de casa em casa. É assim que nós nos relacionamos mais e é assim que nós nos fortalecemos. Em segundo lugar, o estudo da palavra de Deus. O discipulado, o aprendizado contínuo, disciplinado, sistemático da Bíblia, é que nos leva, irmãos, a discernir a vontade de Deus e a manter acesa a nossa fé e a nossa esperança. Amém? Depois de ter passado, então, por aquelas igrejas que ele havia plantado na primeira viagem missionária, Paulo foi para Éfeso, uma cidade litorânea que fica ali no sul da Ásia Menor. Éfeso era a capital da província e um ponto de cruzamento de rotas comerciais. Então era um ponto muito estratégico no mundo naquela época. E ali em Éfeso estava localizado o famoso templo da deusa Diana, ou Ártemis, que era adorada e venerada em vários lugares do mundo. As pessoas iam para Éfeso para participar das festas de adoração no templo dessa deusa Diana ou Ártemis. A cidade também era famosa
pelas suas artes mágicas, ou seja, pela feitiçaria, pelo ocultismo. Então havia muito sincretismo religioso naquela cidade. Em Éfeso já havia um grupo de discípulos cristãos, inclusive Áquila e Priscila, que nós já mencionamos algumas vezes. Paulo chegou em Éfeso e começou a pregar livremente o evangelho ali na sinagoga dos judeus durante 3 meses. Lucas diz que ele falava ousadamente, argumentando e persuadindo os ouvintes acerca do reino de Deus ou das boas novas do evangelho. Mas, uma vez mais, irmãos, os judeus endureceram o seu coração. Lucas usa em uma versão a palavra empedernidos, ou seja, duros como pederneira. E assim eles passaram a falar mal do evangelho ou do caminho, né? A mensagem dos cristãos ela começou a ser conhecida como a mensagem do caminho, ou aqueles que eram do caminho, porque eles constantemente falavam de Jesus como sendo o único caminho para a salvação. E é claro que nós podemos imaginar que 2 textos estavam muito presentes nas pregações dos apóstolos. O primeiro é João 14,7. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi Jesus que disse isso. E outro texto também que nós conhecemos muito é Mateus 7,14. É estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Por isso eles eram conhecidos como aqueles do caminho. Diante desse novo embate com os judeus, Paulo então resolveu deixar a sinagoga. Dali, ele e seus companheiros foram para uma escola, irmãos. Olha que interessante, conhecida como a escola de Tirano. Eles provavelmente ou tiveram uma sala cedida ou alugaram uma sala e ali começaram então a pregar e a ensinar diariamente o evangelho. Ouçam bem o que Lucas diz lá em Atos 19:10. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Olha que maravilha, irmãos. 2 anos eles ficaram ali naquela escola, em uma sala, pregando o evangelho, de forma que o evangelho começou a se expandir, não só ali em Éfeso, mas em toda a província da Ásia, ou ali naquela região. Foi nessa época que foram plantadas várias igrejas nas imediações de Éfeso, especialmente a que nós conhecemos mais, a igreja de Colossos, né, daí a carta aos Colossenses, e aquelas igrejas que são citadas no livro de Apocalipse. São justamente nesta região e nesta fase da pregação de Paulo. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Os cristãos faziam a sua parte, irmãos. Eu estou falando sempre sobre isso. Os cristãos faziam a sua parte, pregando e ensinando com paixão, com amor, com dedicação. E o Espírito Santo fazia a parte dele. Como? Movendo o coração dos ouvintes e fazendo sinais e maravilhas. Em Atos 19, 11 e 12, está escrito assim, que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Que sinais eram esses? Eram curas e eram expulsão de demônios. Quem fazia esses milagres? Era Deus. E o nome de quem era exaltado por causa desses milagres? O nome de Jesus. Por isso que Lucas diz em Atos 19, 18, o nome do Senhor era engrandecido. Não era o nome do Paulo, não era o nome dos seus companheiros, mas era o nome do Senhor Jesus que era engrandecido. E um dado interessante que Lucas nos traz a respeito de Éfeso é sobre aqueles feiticeiros, sobre aqueles mágicos. Até os mágicos começaram a se converter quando ouviam o evangelho. Até os mágicos, até os magos.
e eles queimaram publicamente seus livros de feitiçaria. Eram livros caríssimos que eram vendidos para todas as partes do mundo por um valor muito alto. Irmãos, queimar esses livros de encantamento, de feitiçaria, de magia, era uma evidência bem clara de que eles estavam dispostos a mudar de vida e a seguir a Cristo. Era um sinal claro, um sinal exterior evidente de uma conversão. Paulo escreveu mais tarde para os Efésios e diz o seguinte: a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra carne e sangue, mas é contra os poderes, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É uma guerra espiritual, irmãos. Essa guerra espiritual já existia naquela época e sempre vai existir até a volta de Jesus Cristo, quando ele destruir o mal. Infelizmente, o que nós constatamos até hoje é que muitas pessoas não conseguem vencer essa batalha. Não conseguem vencer o inimigo, algumas simplesmente porque não querem. Porque estão acomodadas, elas não estão dispostas a abandonar os seus pecados e nem dispostas a mudar de vida. E eu quero perguntar para você agora, que livros você precisa queimar? Que livros você precisa destruir para ser um discípulo fiel de Jesus Cristo? Que área da sua vida ainda está sendo controlada pelas forças espirituais do mal e não por Jesus Cristo? Ouça bem o que Paulo diz lá em Gálatas 5, 24 e 25. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões, com os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Andemos também pelo Espírito, abandonando aquilo que não é de Deus. Outras pessoas, por outro lado, irmãos, eles não conseguem vencer essa luta, essa guerra espiritual, porque eles não têm forças suficientes. Essas pessoas até tentam, mas elas acabam desistindo, porque estão sempre tropeçando nos mesmos erros. Estão sempre tropeçando, então elas acabam desistindo. Para essas pessoas, ou se você for uma pessoa assim, Paulo diz o seguinte, lá em Efésios 6:10, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Faça isso, faça isso. Eu não preciso nem falar o que aconteceu depois disso, quando aqueles mágicos queimaram seus livros e se converteram. Os escultores ou os artífices da Grécia, ali de Éfeso, aqueles que viviam do comércio de imagens da deusa Diana, eles se sentiram prejudicados, porque eles estavam perdendo os seus lucros, muitas pessoas estavam deixando de adquirir os seus produtos, as suas esculturas, as suas imagens. E um desses artífices, que chamava Demétrio, ele reuniu ali o sindicato, ou algo parecido naquele tempo, e disse para todos o seguinte: esse tal de Paulo está convencendo e desviando um grande número de pessoas em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Ele está pregando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Mais uma vez aqui a coragem do apóstolo Paulo de afrontar aquela cultura. Esses deuses não são deuses, são imagens. Aí o Demétrio continuou: do jeito que vão as coisas, a nossa profissão vai perder a sua reputação. O templo da deusa Ártemis cairá em descrédito e ela própria, a deusa, será destituída da sua majestade divina. Todos aqueles que estavam ali então ficaram furiosos com aquelas palavras. Foram para o centro da cidade fazer uma passeata.
Todos ali em passeata. E eles tinham até um grito de guerra. Grande é Artemis dos Efésios. Grande é a Ártemis dos Efésios. E ali naquele tumulto, 2 companheiros de Paulo foram agarrados à força e levados até o teatro municipal. O teatro também era muito famoso. Ele tinha capacidade para 25 mil pessoas. Houve uma grande confusão no teatro, irmãos. Todos que estavam caminhando foram para o teatro. E ali uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Lucas afirma que a maior parte do povo nem sabia por que estava ali, nem sabia o que estava fazendo ali. Resumindo, as passeatas nos centros das cidades já estavam em moda há 2000 anos. E até hoje elas não são muito diferentes. Por quê? Porque a maior parte das pessoas, seja da esquerda, seja de centro ou seja da direita, não se inteiram da situação, não sabem o que está acontecendo, não sabem as consequências do ato que elas estão defendendo, mas querem apenas ver o circo pegar fogo. E, infelizmente, irmãos, falta muito discernimento, falta muito conhecimento, falta muita cultura política e, em geral, para todos nós ainda hoje. E essa situação, esse tumulto, só se acalmou quando o escrivão da cidade, que era um importante oficial ali, muito respeitado, uma espécie de magistrado, ele disse que eles não poderiam fazer justiça com as próprias mãos e nem de modo precipitado. Ele disse o seguinte: olha, se vocês têm alguma coisa, alguma acusação contra Paulo, contra os seus companheiros, vão para o tribunal. Façam lá uma denúncia formal contra ele. E ali vai ser decidida a questão. Os ânimos foram apaziguados, mas mesmo assim Paulo, então, depois de 2 anos, resolveu deixar a cidade de Éfeso. Ele saiu dali de Éfeso, voltou até a Macedônia, ou seguiu até a Macedônia, né? Ali no norte da Grécia, e para a Caia, no sul, ou seja, ele voltou para a Grécia, onde ele já tinha ido na segunda viagem, e visitou novamente todas aquelas igrejas. Ele passou ali alguns meses. E mais uma vez Lucas diz em Atos 22, 20, versículo 2, que ele estava encorajando os irmãos com muitas palavras. Encorajando os irmãos. Antes de voltar para Jerusalém, que era o ponto final da sua viagem, todas as viagens terminaram em Jerusalém, antes dele ir para Antioquia. Ele decidiu se despedir dos líderes da igreja de Éfeso. Ele havia passado ali 2 anos, né, irmãos? E ele sabia que dificilmente retornaria para Éfeso. Mas para não despertar novamente aquele tumulto, a ira do povo, ele foi para uma cidade próxima, chamada Mileto. E ali então ele convocou, ele chamou, ele convidou todos os líderes, os presbíteros, para irem ouvi-lo. E ali em Mileto, Paulo fez um dos discursos mais comoventes da sua vida. Esse discurso é um discurso bem longo, está lá em Atos 20, de 19 até o 35. Eu quero destacar apenas algumas frases desse discurso. Abre aspas. Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei junto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importa. Nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou,
de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Vigiem, vigiem. Agora, ele termina, eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Depois de fazer esse discurso, essa pregação, Paulo se ajoelhou com todos eles e orou. Lucas afirma que aqueles líderes todos juntos choraram, abraçaram Paulo, beijaram a Paulo, porque eles sabiam que nunca mais veriam o seu líder. Eu quero fazer aqui, irmãos, uma reflexão citando 2 temas desse discurso de Paulo. O primeiro tema se refere a todos nós, a todos os cristãos, e fala sobre testemunho. Testemunho. Como você tem vivido, irmão? Como você tem vivido, irmã? Na sociedade, na comunidade. Você tem servido a Deus com humildade? Você tem falado e ensinado aquilo que é proveitoso? Você tem testemunhado com o seu comportamento, com as suas ações, o evangelho da graça? Você tem se esforçado para cumprir o ministério que o Senhor lhe confiou? Aonde você está? Nos lugares que você frequenta? Na escola? Nas ruas, no trabalho, na academia, dentro da sua casa? Como tem sido o seu testemunho? Você poderia falar o mesmo que o apóstolo Paulo disse? Segundo tema se refere à liderança. Eu quero chamar a atenção agora de todos os líderes, aqueles que têm um ministério, aqueles que têm um chamado, uma vocação. Paulo vai falar aqui sobre responsabilidade. Como você tem exercido a sua liderança na igreja de Deus? Você tem se esforçado para se edificar e para se santificar cada vez mais? Você tem pastoreado o rebanho com amor e com zelo? Você tem vigiado para evitar que os discípulos não sejam atraídos por aqueles que torcem a verdade? Seja você um líder, ou seja simplesmente um discípulo de Cristo, fique bem atento ao testemunho que você tem dado e ao compromisso que você tem assumido com a obra de Deus. Porque no último dia, no dia do julgamento, Jesus trará à luz todas essas coisas. Terminando já a nossa ministração, vou falar sobre a volta para Jerusalém. O caminho até Jerusalém, pelo mar Mediterrâneo, era muito longo e previa várias paradas. Quando Paulo chegou na cidade de Tiro, os cristãos daquela cidade rogaram para ele não ir a Jerusalém. Mas ele falou, não, eu quero ir, eu vou. E ele partiu. Ele parou em outra cidade chamada Cesareia, que era na Palestina, já na Palestina. E um homem chamado Ágabo profetizou que ele seria amarrado e entregue aos gentios. Diante disso, os cristãos daquela cidade, diante daquela profecia, rogaram para que ele não prosseguisse a viagem até Jerusalém. E agora, irmãos, vem aquela resposta de Paulo. Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Atos 21, 13. Então todos eles, diante daquela afirmação categórica de Paulo, disseram, seja feita a vontade do Senhor. Você teria coragem para dizer essa frase?
Estou pronto para morrer por Cristo? Você teria coragem de dizer: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, seja como o Senhor quer? Enquanto você pensa sobre isso, enquanto você reflete sobre a sua vida espiritual, eu gostaria de lembrar que um dia Jesus Cristo se deparou com esse mesmo dilema: morrer ou não morrer por você? Beber ou não beber o cálice do sacrifício, o cálice da cruz? Ele poderia ter dito não. Ele poderia ter convocado 12 legiões de anjos para livrá-lo. Mas ao invés disso, ele decidiu te amar. Ele decidiu me amar, mesmo sem vocês, sem eu e sem todos nós temos nenhum mérito para isso. E diante dessa decisão, Jesus olhou para o alto e disse ao Pai: não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Meu irmão, minha irmã, nunca se esqueça disso. Jesus morreu naquela cruz no meu lugar e no seu lugar. Jesus foi obediente até a morte, ele entregou voluntariamente a sua vida por mim e por você. E hoje, o que ele requer de nós, aqueles que dizem que são seus discípulos ou seus seguidores, é submissão, é obediência, é entrega, é renúncia. Lá em Lucas 9:23, Jesus disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, esvazie-se, tome diariamente a sua cruz como eu tomei a minha, e então siga-me. Jesus tomou uma decisão naquela cruz, ele decidiu te amar. Ele decidiu te amar. E agora é a sua vez de tomar uma decisão por Cristo. Se você decidir amar a Cristo, se você decidir entregar o seu coração para Ele e seguir os seus passos, Ele te promete, irmão, minha irmã, algo incomparável: a salvação e a vida eterna. A salvação e a vida eterna. Lucas 9:24. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Aleluia. Este a salvará. Se nós quisermos salvar a nossa vida, nós precisamos nos esvaziar, renunciar ao nosso eu, ao nosso ego, e dizer: Jesus, eu estou aqui. Esta é a última viagem missionária citada por Lucas no livro de Atos. Daqui para frente, irmãos, até o final do livro, Lucas vai narrar a via crucis do apóstolo Paulo nas cidades de Jerusalém, Cesareia e Roma. E eu usei de propósito esse termo, via crucis, porque Paulo estava literalmente carregando a sua cruz e caminhando até a morte. Ele sabia disso e ele estava pronto para morrer por Cristo. Ele estava pronto para morrer no nome de Jesus. Na mensagem de hoje nós falamos sobre alguns temas importantes que eu queria que você guardasse muito no seu coração. O fortalecimento, a edificação da igreja, mediante a comunhão e o estudo da palavra de Deus. Isso é muito importante. A necessidade de um discipulado sistemático para o crescimento na fé e a plantação de novas igrejas. A nossa luta diária contra o diabo e os seus anjos. O testemunho que os cristãos devem dar na sociedade. A responsabilidade dos líderes perante o rebanho. E, finalmente, irmãos, prontidão para submeter-se, obedecer e servir a Jesus Cristo. Prontidão. Prontidão para dizer, como o apóstolo Paulo: estou pronto para morrer por Cristo se for preciso. Prontidão para dizer, como Jesus, que a tua vontade seja feita na minha vida.
Que assim seja, irmãos. Que o Espírito Santo esteja renovando a sua paixão por Jesus Cristo. Essa é a história da igreja primitiva, a história dos primeiros cristãos e como eles deram suas vidas por Jesus Cristo. Principalmente os apóstolos e o apóstolo Paulo mais tarde. Nós já estamos terminando esta série. Semana que vem nós vamos falar como foi essa via crucis de Paulo e como ele chegou até Roma. Que Deus te abençoe e continue falando ao seu coração. Vamos orar? Senhor, move o nosso coração. Move o coração da tua igreja para nós termos essa mesma paixão, esse mesmo amor, essa mesma dedicação pelo teu evangelho, Senhor. A ponto de estar prontos e preparados para morrer pelo nome de Jesus Cristo. Aqueles que estão fracos, fortalece, Senhor. Aqueles que estão desanimados, traz ânimo, renova o vigor, renova as forças. Aqueles que estão tristes, abatidos, Senhor, transforma esse pranto em vestes de alegria, em cânticos de louvor. Aqueles que estão doentes, traz, Senhor, o seu bálsamo de cura agora e traz, Senhor, restauração em nome de Jesus. Aqueles que estão distantes, Senhor, chama, Senhor, para o teu colo, para os teus braços. Todos nós, toda a sua igreja, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Vem, Espírito Santo, sobre nós, nos enche, nos quebranta, nos restaura, nos cura e nos renova, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe todos vocês. E não se esqueça, no dia 1º de agosto, nós nos encontramos pessoalmente lá no nosso templo para louvar e adorar a Deus. Um grande abraço a todos vocês.